ai cứ đâu ai đang cái kia cũng tự ngồi nhà đâm mà ra thì có nhà em nhà để ru giả có là cứ nhà để ru bao vậy. Apesar de tudo que aconteceu desde o descobrimento do Brasil, a gente tinha nosso espaço assim mais livre antes dos portugueses chegarem aqui no Brasil. Nós vivíamos assim mais tranquila, né? Sem precisar de nada. E hoje nós estamos numa situação muito difícil. Mas ainda eu me sinto assim orgulho de ser Guarani porque faz parte da terra do Brasil. Então eu me sinto muito feliz assim. Até aqui a nossa cultura, a nossa convivência dentro da comunidade é complicado, porque a gente está morando em São Paulo, né? Uma cidade enorme, uma cidade grande. Então a gente fica preocupado, porque manter essa cultura no espaço pequeno, você sente um passarinho preso na gaiola, né? Onde você olha tem a cidade. Tem que viver com as duas partes, né? Com as duas culturas. Estamos muito próximos da cidade. Foi a cidade que chegou até aqui, né? Não foi a aldeia que chegou até eles. Nossa preocupação é com o jovem, das crianças. Hoje o jovem tem celular, tem toda a tecnologia do homem branco, mas sempre a gente fala para ele não se não se envolver muito, né? Porque a gente tem nossa própria cultura, né? Tem os computadores, tem televisão, eles usam celular, mas não deixa de esquecer a cultura, né? Então, vive os dois lados, mas o lado cultural é o mais forte que tem. Antigamente a gente usava só concentração para falar com os parentes de outros lugares, né? Hoje não, a gente tem tecnologia, né? A gente ainda promove os cantos, a dança, a reza de todas as noites. Então, a casa de reza, né, que é o Opã, é a parte mais importante da comunidade, né? Então, é ali que é passado todos os ensinamentos para as crianças, para os mais jovens, que é onde nós reunimos espiritualmente e onde o mundo lá fora é deixado para trás. Bom, cultura não é um bem material, né? Não é algo que se ganha ou se perde. Quando você está falando em ganhar cultura, quando você está falando em perder cultura, quando você está falando em identidade, a gente está partindo de uma ideia de que existe um índio pronto, de que existe um índio estereotipado, que tem que ser daquele jeito, ou que tem que ser de um jeito X ou de um jeito Y. Isso não é verdade. As populações indígenas têm contato entre elas desde sempre, né? E contato com os brancos desde pelo menos 1500. Então não dá para dizer... E estão aí até hoje. Normal que eles queiram trazer algumas coisas da nossa cultura para deles.
complicado você viver aqui no centro de São Paulo, mas a gente, enquanto tiver as pessoas mais velhas dentro da aldeia, a gente vai manter a nossa cultura. A gente está fortalecendo mais, cada dia mais a gente está fortalecendo, fazendo conversa com os jovens, com as crianças, com todo mundo, para não perder a cultura, para ser valorizado mais dentro da aldeia, né? Hoje nós temos, a nossa aldeia é limitada, então nós sentimos muito assim, dificuldade, mas muitas população não indígena, ela fala que nós estamos invadindo alguns terrenos, alguma área, como não fosse a nossa. Então, nesse sentido, a gente fica muito triste. Quando vem, sempre a gente recebe várias pessoas, né, da cidade, né, passando né, indo pro parque, mas quando olha para cá, ele não vê a nossa condição de vida, né? Ele pensa que é tudo favelado aqui, mas quando entra aqui dentro da aldeia, conversar com a comunidade, ele sente aquele clima diferente, né? Você tem uma resistência muito grande da população em aceitá-los como indígenas, que a cidade não permite que eles vivam do modo tradicional deles. É o modo como a própria população do entorno da área indígena vê essas pessoas e o estereótipo que eles carregam, né? E é muito complicado esse estereótipo para eles. É o dever do Estado brasileiro, né? É o dever do país, que é de garantir que os índios sejam respeitados nos seus direitos de cidadania. Eles têm direitos como qualquer cidadão brasileiro, mas além dos direitos que todos nós brasileiros temos, eles têm direitos especiais em função da diversidade cultural, da especificidade cultural. Então, a nossa Constituição pede que o Brasil respeite o modo de ser, o modo de viver dos nossos índios. Que, no caso dos Guarani, Jandira me corrige, é Nhanderecó, não é? É o modo de viver deles. Então, isso tem que ser respeitado. Eu assisti uma reportagem lá do Paraná, que lá no Paraná tem uma cidade chamada, no momento não lembrei da cidade, mas ali eles fizeram uma reportagem, porque na cidade tem muitos animais que entram dentro da cidade, né, para buscar os seus alimentos. Então muitos moradores dessa cidade, ele joga algum alimento para esses animais, né, que é macaco e coati. Então o macaco é mais agitado, né? Então ele sai entra dentro da cidade e começa a quebrar tudo, né? E coati é mais tímida. Ele entra, pega alimento e sai fora, né? Vai pro mato, volta pro mato de novo. Então, quando eu vejo esses tipos de jornal, assim, reportagem, eu fico pensando na minha população, né? A nossa população também é assim. A gente sai para a cidade, mas muita gente fala assim: ô índio, chegando, tem algum que corre da gente, tem algum que fica gritando, dizendo o índio aqui, todo mundo, né? Então, uma coisa que... Porque aqui nós temos 500 e pouco hectares, onde nós não temos nossa alimentação. Então, para nossa alimentação, a gente vai ter que sair fora. Então, e nós temos que sair, nós temos que trazer alimentação de fora, porque não tem outro jeito. Quando você está morando na cidade, quando você mora no apartamento, você não sabe quem que está morando, quem é o seu vizinho, você não conversa, mas dentro da aldeia é totalmente diferente. Aqui todo mundo ajuda um outro, né?
da alimentação, da remédio ou a casa, a gente sempre divide, né, quando as pessoas precisam. Não, agora a gente precisa também do dinheiro, né? Antigamente a gente não precisava, porque a gente tinha espaço muito grande, então a gente não precisava assim do dinheiro. Hoje aqui a minha comunidade precisa muito do dinheiro, tem algumas famílias que pegam a Bolsa Família, a renda mínima do governo, mas é pequeno, né? Nossa renda mesmo é de venda de artesanato, né? O trabalho da FUNAI é garantir que as comunidades indígenas em todo o Brasil sejam respeitadas na sua diversidade cultural e elas possam viver nos seus territórios, com o seu modo de vida, com as suas lideranças, com a sua religião, com o seu parentesco, enfim, com tudo que faz parte da vida de todos os povos indígenas. Por ser uma área urbana, por ser uma área indígena que está situada numa cidade como São Paulo, que é uma cidade grande, uma cidade cosmopolita e tudo mais, eles têm muita dificuldade com caça, dificuldade com o modo tradicional de vida. Nosso estado foi feito para ser um estado desenvolvimentista que não lida com a população indígena como deveria lidar. Isso é o mais marcante de tudo. Depois que minhas coquinhas vêm boiar coisas, me dá meu resto já coisas, me coisas, o que já já coisas, uma da minha a minha escola hoje. Aqui na aldeia tem o CECI, que é o Centro de Cultura Indígena. E aí é a escola de educação infantil. Na aldeia de baixo tem uma escola estadual, aonde também tem professores indígenas, aonde a alfabetização é bilíngue e as crianças são educadas assim de uma maneira que ela está compatível, ela está de acordo com o modo de ser Guarani. Agora, para fazer do segundo grau para cima, aí eles têm que ir para fora. Tem essa dificuldade de fundo que parte dessa falta de política do Estado de incorporação dessas pessoas, né? Incorporação, não estou dizendo que não tenha que ter aldeia, que tem que sair de lá, não. Tem que ter aldeia, tem que ter área demarcada. Só que eles têm que ter a oportunidade dos que querem sair para estudar, para fazer o que eles bem entenderem. Aqui sempre a gente estamos recebendo as pessoas assim visitantes para estar ajudando, porque antigamente a gente não precisava ajudar dele, hoje a gente precisa muito da ajuda de todo mundo, né? Porque na nossa comunidade são tudo carentes, então a gente precisa assim, apoio de não indígena aqui. Era me cuidar me já disse aí já tô. Era muito pronto de ser como é estar continuar me cuidar do minha cuidar estar pronto de ser Ina de fuar de rug maana de era mu por mename de ilinha de coi ko nyanyen ba ilinha de strike pasta tate tanan de coi ka porque existe essa ideia de que tem que se preservar a cultura indígena, não pode fazer, e eles não. Eles têm que ser preservada, claro que tem que ser preservada, deve ser. Só que não dá para achar que esses caras vão viver numa bolha, senão a gente faz um zoológico de gente. Em vez de respeitar as comunidades indígenas, vai transformar as aldeias em zoológicos, em coisa para turista ir lá ver e reduzir esses caras a um pequeno espaço e tirar tudo que eles têm. Se eu pensar num Brasil onde não existam índios, para mim será um país muito pobre. Será um país que não vai ter sua raiz. Será um país que vai negar sua própria origem. Qualquer ser vivo ele pode viver do jeito que ele gostaria, ou do jeito que ele pode, do jeito que ele
tem que viver. Então a gente não impedimos. Então o mundo é de todos. O mundo é livre.